Olá, boa noite. Hoje, 14 de julho de 2020, vamos a mais uma live do nosso Política FC. Esperar o pessoal chegar. Chegando aqui aos pouquinhos. Boa noite, sejam bem-vindos. Na noite deste 14 de julho de 2020, nós vamos debater a respeito do enfrentamento à violência contra a mulher. Vou colocar até aqui, tentar fixar, viu? Que eu ainda não sei fazer isso direito. Vamos lá. Enfrentamento à violência contra a mulher. Deixa eu ver. Acho que eu não consegui fixar, não. Eric vai ter que me ensinar depois, viu, Eric, a fixar aqui que eu não consegui. Mas vamos lá. Boa noite a todos vocês que já se fazem presentes aqui pelo Política FC. Sejam muito bem-vindos. Na noite deste 14 de julho de 2020, nós vamos falar a respeito do enfrentamento à violência contra a mulher. Infelizmente, nesse momento de pandemia, muitas mulheres estão prisioneiras dentro do próprio lar. E o pior, junto aos seus agressores, né? Esse ciclo de violência, a gente sabe como é difícil para a mulher se libertar dessa situação, mas ela é possível. E para falar sobre esse assunto e outros temas relacionados, nós vamos convidar a capitã Alcilene Coutinho, ela que também é subcomandante da Ronda Maria da Penha. Deixa eu ver se a Alcilene já está aqui conosco. Cadê você, Alcilene? Acho que ainda não. Alcilene ainda não está aqui. Ainda não chegou. Já me mandou a mensagem que está disponível. Alcilene, manda para mim o convite. Você consegue mandar daí? Para eu te aceitar? Consegue? Eu aqui não estou visualizando você. Não estou te vendo ainda. Você já está seguindo a gente pelo Política FC? Deixa eu tentar lhe mandar uma mensagem. Não tô te vendo ainda. Cadê você, Alcilene? Agora! Peraí que eu já te vejo, já te vi por aqui. Isso. Pronto. Oi, Eric, tá aí dizendo que eu vou ganhar uma caneca, hein? Já vi e gostei por sinal. Alcilene, conseguimos! Tudo bom, querida? Como é que vai você? Estou muito bem, né? Fora esse nosso contexto, né, de que gera modificação na rotina de vida de todos, mas é manter a paciência, a calma, entendendo que a turbulência há de melhorar. Então, Com toda sempre. certeza. Seguindo firme, seguindo com todos os cuidados para que essa situação que a gente vive, ela passe o mais breve possível e que a gente consiga retomar nossas vidas
mesmo que seja com um novo normal, mas que volte um pouco como era antes, né? Verdade, porque hoje eu estava conversando sobre isso, não adianta nada a gente desesperar, né? Não resolve, acrescenta mais um problema. Então a gente tem que entender que estamos nesse contexto e o que nós podemos fazer. Aquilo que cabe a cada um de nós realizar é importante fazer. O que não está no nosso controle é seguir vivendo Com e toda certeza. acreditando em dias melhores sempre, tendo fé e esperança. Não, eu tenho essa perspectiva também, viu? Eu acredito muito. Viu? Alcilene, antes da gente iniciar o nosso contexto do enfrentamento à violência contra a mulher, eu gostaria de saber quem é Alcilene Coutinho. Ah, quem é o Silene Coutinho? Olha, eu agradeço, Mônica, pelo convite, por estar aqui dialogando com todos vocês que nos ouvem. É um novo formato também para todos nós, né? Estarmos assim sempre falando sobre aquilo que nós vivenciamos na nossa rotina profissional. Quem é a Alcilene? A Alcilene é uma profissional policial militar, eu sou capitã da Polícia Militar, sou subcomandante da Ronda Maria da Penha, da Operação Ronda Maria da Penha, aqui em Salvador. Nós temos como comandante a Major Flávia Barreto. A operação está em atuação aqui no estado da Bahia desde 2015. Completamos em março agora de 2020 5 anos de atividade e tem sido um diferencial no enfrentamento à violência contra as mulheres, a inserção da Ronda Maria da Penha nesta rede de enfrentamento. A operação surgiu por meio de um termo de cooperação técnica entre a Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia, a Secretaria de Segurança Pública, por meio dos seus órgãos, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnica, e também Defensoria Pública, Ministério Público e Tribunal de Justiça da Bahia. Então, a capitã Alcilene, no momento, no campo profissional, é essa mulher que atua no enfrentamento à violência contra as mulheres. Essa também não é só minha forma de atuar profissionalmente, eu entendo isso como uma missão de vida. Acho significativo auxiliar, apoiar e ajudar mulheres a transformar a sua realidade. Então, para mim, isso é uma missão de vida, mais do que uma atuação profissional. Então, isso me torna um ser humano melhor, com certeza, porque eu também sou mulher e também nessa condição, nós sabemos que todas as mulheres estão sujeitas a sofrer algum tipo de violência. Então, quando estou neste lugar, podendo ajudar outras mulheres a enfrentar a violência, então é mais que uma atuação profissional, é uma missão de vida, e isso tem sido bem significativo. Para mim, isso termina impactando as minhas relações, né? Relações familiares, relações pessoais, com amigos, e isso termina movendo a minha vida como um todo, porque não tem como a gente descolar, né? Ser uma coisa aqui, outra ali. Nós desempenhamos diversos papéis. Mas o que é importante? O que te move? O que tem significado para você? Então, atuar no enfrentamento à violência contra as mulheres me move profissionalmente, mas me move pessoalmente também. Para mim, algo significativo e torna todos os dias como tendo sentido, tendo uma razão de ser. É importante fazer isso. Nossa função, de fato, faz diferença na vida das pessoas. Então, de certa forma, eu entendo como uma atuação que gera uma transformação para mim também. Olha, você já está recebendo aqui muitas mensagens de apoio, de pessoas que, inclusive, estão lhe parabenizando pelo seu trabalho, sua atuação. E eu também sou uma dessas pessoas a lhe parabenizar pelo que você faz, porque eu já tive a oportunidade de participar de uma palestra sua, que o conteúdo era justamente voltado à violência contra a mulher. Eu lembro que foi no dia 25 de julho de 2019, lá em São Francisco, né, cidade que eu trabalho.
cidade querida, já agradecer as pessoas de São Francisco também que estão aqui nos prestigiando. Então, assim, Um beijo a o todos dia... e todas de São Francisco do Conde. E em breve espero reencontrá-los pessoalmente. Com certeza. E assim, era justamente no Dia da Mulher Negra Latino-Americana Caribenha que você foi fazer essa palestra lá e você motivou muitas mulheres que estavam na plateia ali, assistindo naquele momento, ouvindo a sua palavra, que era uma contextualização histórica sobre a questão da violência contra a mulher. Então, assim, foi um momento assim diferenciado para mim de ouvir todo aquele contexto e a gente volta para casa pensando, né? Poxa, realmente aquela minha atitude que advém da sociedade, né, que está tão enraizada, é o que motiva lá no final, lá na ponta também, algum tipo de violência. Né? Então, assim, foi muito bacana naquele momento ter lhe ouvido, ter feito parte daquele momento. Agora, por outro lado, também eu percebi que era um público esmagadoramente formado por mulheres. Eu acho que os homens também precisariam estar ali naquele momento, ouvindo o que você estava colocando, até porque você já está à frente da Ronda Maria da Penha já há um bom tempo, então você traz conceitos que realmente fazem a gente pensar e mudar as atitudes, inclusive, e que eu acho que o homem, naquele momento, precisaria estar ali também para poder aprender, para se conscientizar. Né? Então, assim, você, de parabéns, sou uma admiradora sua do seu trabalho. Já queria deixar isso registrado aqui. Ah, muito obrigada. Ainda tem isso, né? Eu fui trabalhar na Ronda Maria da Penha por um caminhar acadêmico. Eu cheguei a fazer uma especialização na UFBA em gestão e políticas públicas em gênero e raça. E o meu mestrado também foi sobre isso, sobre violência contra as mulheres. Então, tudo na minha vida está basicamente gerando nesta temática violência, enfrentamento à violência contra as mulheres. Sim, falar de violência contra as mulheres não deve ser um tema só para mulheres. Afeta todo mundo da sociedade. Afeta homens, afeta crianças, afeta todo mundo. Então, é um tema que a gente deve sim ampliar. Não é um problema das mulheres, é um problema de toda a sociedade. Então, a gente deve sim dialogar. É importante essa sua observação. Frequentemente nas nossas palestras, nós realmente temos um público maciçamente de mulheres. Só que falar de violência não é um problema específico das mulheres, né? A mulher está sofrendo a ação da violência, mas tem um outro polo que é aquele que produz a violência. Normalmente nessas conversas que eu tenho, você acompanhou, eu pergunto assim, mas por que tantas mulheres sofrem violência? Porque todos nós, todas nós, conhecemos um caso de violência. Né? Uma situação de violência com um parente, uma amiga, alguém no trabalho. Então é algo muito frequente. Então é comum realmente a violência, está presente no nosso cotidiano, mas não é normal. Não Com deve toda ser certeza. normalizada. Então, isso é importante a gente observar, sim. Diga, querida. Não, pode concluir seu pensamento Pois aí, é que isso. depois eu É faço a pergunta. importante nós entendermos que tratar de violência contra as mulheres é uma questão que afeta todo mundo da sociedade. Né? Falar sobre isso realmente deve envolver a todos, homens e mulheres. Eu fico muito feliz quando na plateia eu consigo já observar homens interagindo e participando, porque a gente tem que questionar, né? Por que isso acontece? É tão frequente? Então a gente vai ter que voltar às causas, à origem. Muitas vezes a gente tenta enfrentar um problema só nas consequências, né? A gente observa aí os números, o número de feminicídios, o índice elevado de violência contra as mulheres, inclusive no que se refere ao bem maior que é a vida. Então, nós observamos tudo isso, mas para enfrentar os efeitos, precisamos pensar nas causas. Por que isso acontece? Qual a causa, qual a razão para que tantas mulheres sofram violência?
E aí a gente tem que observar a questão da forma como nós fomos socializados, a questão cultural, qual o lugar que a mulher tem ocupado na nossa sociedade, nas nossas relações, né? Que relação é que nós estamos estabelecendo? De fato é uma relação igualitária ou há desigualdade nessa relação? Então, se há desigualdade, é um campo propenso à violência. Então, a gente tem que pensar nessas relações que nós estamos, assim, fomentando dentro da sociedade para enfrentar as causas, lá na frente a gente colher números melhores no que se refere à violência contra a mulher, ou seja, a diminuição de índices de violência contra as mulheres, enfrentando causas. Então, sim, quando a gente pensa, por exemplo, na questão da desigualdade de gênero, o problema não, nós somos diferentes realmente, homens e mulheres são diferentes, Sim. mulheres e mulheres são diferentes, homens e homens são diferentes. O problema não reside nas nossas diferenças. Diferença é bom, deve ser reforçado, porque as diferenças elas produzem transformação social, produzem modificação. Se alguém não se conformasse com o candeeiro, nós não teríamos a luz elétrica, né? Se não se conformasse com a máquina de datilografar, nós não teríamos o computador. Então, as diferenças produzem mudança, produz transformação. Isso é importante na sociedade e precisa ser fortalecido. O problema reside quando as diferenças geram desigualdade, né? E é isso que tem acontecido em nossa sociedade. Nós temos uma sociedade que é muito desigual. Lá nesse encontro, nós falamos, por exemplo, da questão de que mulheres e mulheres são diferentes também nesse processo de desigualdade. A violência contra as mulheres afeta mais incisivamente mulheres negras. Né? O índice de feminicídio em mulheres negras é maior que o índice geral de feminicídio. Então a gente tem que observar essas diferenças que geram essa desigualdade e que intensificam a vulnerabilidade e produz violência. Então nós temos uma sociedade onde o homem tem ocupado sim o topo da pirâmide e a mulher está na base dessa pirâmide. E a gente tem dados diversos para demonstrar isso. O IBGE, numa pesquisa que divulgou em 2018, apontou que as mulheres elas trabalham mais e ganham menos que os homens. Isso é recorrente em todas as pesquisas que têm sido divulgadas. Aliás, a gente vê isso sempre sendo falado, mas também não vê mudança, muita mudança com relação a isso. Exatamente. E não vê mudança, e por isso a gente precisa dialogar com todo mundo. Não vê mudança, sabe por quê? Porque quem está lá na situação de conforto, de privilégio, não quer abrir mão. Não quer modificar a sua forma. Eu estou aqui, estou bem, estou confortável neste lugar de privilégio. Se eu ocupo a maioria das cadeiras legislativas, se eu, homem, ocupo a maioria das cadeiras legislativas, se eu, homem, ocupo a maior parte dos cargos de comando, liderança, decisão, é uma situação de privilégio, uma situação de conforto. E para a mudança ocorrer, tem que haver a participação de todo mundo, homens e mulheres, entendendo que não. É bom que as mulheres ocupem, sim, também as decisões nos locais de comando, de liderança. Sim, que as mulheres ocupem as cadeiras legislativas. Sim, que as mulheres comandem cidades e estado e a própria nação. Isso é importante, isso é salutar. Então a gente tem que compreender que sim, nós somos diferentes, mas essas diferenças não devem e não podem produzir desigualdades. E desigualdade ninguém deve aceitar, nem homem nem mulher. Então por que os homens têm que ganhar mais que as mulheres? Trabalhando no exercício da mesma função. Não há nenhum sentido de equidade nisso. Então, ninguém deve se conformar quando não estar presente equidade. Não deve se conformar mulher e não deve se conformar homem. Mas não muda porque, como eu disse, primeiro, quem está numa situação de conforto, em regra, não quer mudar. Não, né? É aquilo, aqui está tranquilo, está favorável. Então, vou manter a minha posição. Então é importante a gente dialogar sobre isso, mostrar que isso ocupa, que isso ocorre, e sim
tomar posição no sentido de estabelecer uma sociedade efetivamente igualitária, né? Onde haja equidade de gênero. Tem uma figura na internet que eu acho bem interessante, né? A gente fala de igualdade, equidade, aí tem um banquinho assim, um jovenzinho, uma criança, um jovenzinho que é deficiente, está na cadeira de rodas, um outro maiorzinho e um outro bem maior, para falar sobre equidade. Se eu pegar o mesmo banco com dois degraus e colocar para todo mundo, eu não vou atingir equidade. Porque um está na cadeira de roda, o banco de 2 degraus, o que está na cadeira eu consigo já enxergar Travou, o jogo. o seu travou aí, viu? Ai, pronto? Travou um Voltou? pouquinho. Pronto. Voltou? Estão conseguindo me Tá ouvir, normal, gente? agora tá normal. Eu preciso entender que é um privilégio eu já conseguir ver aquele jogo e que 2 banquinhos, 2 degraus para o outro não é o suficiente. Ele vai precisar talvez de 4. E que isso nós estamos, a partir daí, efetivando a equidade, né? Porque 2 não vai ser suficiente. 2 pode ser suficiente para um que é maiorzinho, para o outro que já consegue ver o jogo, mas para aquele na cadeira de rodas, não. Então, nós precisamos observar as especificidades. Quem está numa situação de privilégio, sair desse lugar de privilégio, né, de conforto, e entender que também tem o dever e a responsabilidade de mudar a sociedade para torná-la mais igualitária. Igualitária de Com fato. certeza. Exatamente. Agora, Alcilene, eu queria voltar um pouquinho lá do princípio. O que de fato caracteriza a violência doméstica contra a mulher? E qual é o papel da Ronda Maria da Penha nesse contexto? O que caracteriza a violência contra as mulheres? Olha, é uma luta, eu até comentei sobre isso lá nessa palestra. É uma luta longa falar sobre violência contra as mulheres, né? Tem uma autora que divide esse enfrentamento à violência contra as mulheres em 3 momentos, em 3 marcos. A autora se chama Santos. Ela divide, num primeiro momento, ela fala sobre a criação das delegacias especializadas de atendimento à mulher aqui no Brasil. A primeira foi criada em São Paulo, em 1985. Um segundo marco que ela traz é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, que já é de 95, e isso daí gerou toda uma dificuldade para o enfrentamento à violência contra as mulheres, porque a aplicação dessa lei, que trata, né, dos crimes de menor potencial ofensivo, terminava fazendo uma banalização da violência contra as mulheres, porque aquele que agredia, né, sua companheira, por exemplo, o máximo de pena que normalmente era aplicada era uma cesta básica. Então, estimulava a prática da violência e voltava e privatizava a questão da violência contra as mulheres. Então, foi muito criticada a aplicação da lei 9.099 para os casos de violência doméstica e familiar contra as mulheres. Então, houve um movimento feminista, um movimento de mulheres contrário à aplicação. E aí, no terceiro momento, nós tivemos a Lei Maria da Penha. E é muito importante nós frisarmos sobre isso, que é uma das leis, considerada uma das melhores leis do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres. Ela não é descolada do contexto mundial, porque ela tem muita referência na Convenção de Belém do Pará, que já é de 94, né? Então, observe, é uma luta antiga do movimento de mulheres, movimento feminista, aqui no Brasil e fora do Brasil, porque a violência contra as mulheres não está só no contexto nosso aqui do Brasil, também afeta outros países, outras localidades. Então, sim, a Lei Maria da Penha é um marco importante no enfrentamento à violência contra as mulheres. E ela diz que violência contra as mulheres é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que causa morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico.
Estou fazendo aqui com as mãos para já destacar as formas de violência que a lei traz, né? Violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. São as formas de violência que a lei traz. Então, é importante nós compreendermos essa definição para saber como aplicar essa Lei Maria da Penha, em que circunstâncias, em que casos aplicar. Então, a lei, por essa definição, já diz, né? Tem que ser um fato, uma ação, omissão, que aconteça no contexto doméstico familiar. Ou ainda, a lei também recepciona as situações que acontecem nos relacionamentos íntimos de afeto. Então, eu tenho um namorado e ele vem a me agredir, né? Há uma relação íntima de afeto que se enquadra na aplicação da Lei Maria da Penha. Então, sim, a Lei Maria da Penha é aplicado para as situações de violência que acontecem nesse contexto doméstico da residência, de onde você vive, com as pessoas que você coabita. Então, ambiente doméstico ou familiar. Pode ser que eu tenha um irmão que resida lá em Serrinha, eu moro aqui em Salvador, e aí nós nos encontramos em Feira de Santana e ele me agrediu, tá? Esse meu irmão venha me agredir. Então, aí também nós temos uma violência que pode ser aplicada à Lei Maria da Penha, porque o contexto é familiar. Ele é meu irmão, né? E ele veio e me agrediu. Então, causou lesão. Nesse caso também é possível aplicar a Lei Maria da Penha. E, além do contexto de relacionamento íntimo. Eu tenho namorado ou ex-namorado. Então, é possível também aplicar a lei para essas situações de ex-namorado, ex-companheiro, ex-marido, todas essas situações. Agora, para quem se aplica? Quem sofre ação para aplicar a Lei Maria da Penha deve ser uma mulher. Mas a lei fala não no sentido biológico, mulher não no sentido limitado à questão biológica. Mulher considerado a partir de uma questão de gênero. Eu posso ter a mulher no sentido biológico, que a gente considera como cis, né? Nasceu biologicamente, se compreende, entende como mulher, mas pode ser também aquela mulher que se considera como mulher. É a mulher social. Nesse caso, estaremos diante de uma mulher trans. Então, é possível aplicar a Lei Maria da Penha para a mulher, ou cis ou trans, desde que seja mulher. Então, é importante nós pontuarmos isso. O autor pode ser um homem ou uma mulher, né? Uma mulher também pode ser autora. Eu tenho uma relação, por exemplo, homoafetiva e minha companheira vem e me agride. Também é possível aplicar a Lei Maria da Penha nesse contexto, né? Há uma relação íntima de afeto. Pergunta, só lhe interrompendo um pouquinho, mas assim, minha pergunta era justamente essa. Embora a gente fale muito mais da mulher, porque os dados da violência contra a mulher, eles são bem maiores, mas assim, homens, crianças, idosos, gays, lésbicas, trans, eles também podem sofrer tipos de crimes que se caracterizem como crime que possam ser enquadrados, na verdade, na Lei Maria da Penha? Vamos lá. Para a aplicação exatamente da Lei Maria da Penha, deve atender esses requisitos que a lei traz, né? Contexto doméstico ou familiar, relacionamento íntimo de afeto, né? Aí é como se a gente fosse andando essas casinhas. A violência foi praticada no contexto doméstico, ou no contexto familiar, ou relação íntima de afeto. Há uma questão de gênero aí, é baseada no gênero. Aí você vai respondendo essas perguntas. Se a resposta for sendo positiva, você vai avançando essas casas. Quem sofreu essa conduta, essa ação ou omissão, quem foi a vítima dessa situação? Foi uma mulher, tá? Aí, respondendo essa pergunta, a gente aplica, assim, a Lei Maria da Penha. Então, vamos lá. Uma criança que sofre uma violência num contexto doméstico, um dos filhos. A gente tem legislações específicas para isso, tá? A gente tem, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Um idoso, nós temos também o Estatuto do Idoso. Então, tem legislações específicas que vai abarcar cada caso direcionado. Então, a gente tem que entender se a situação que eu estou trazendo se aplica aquilo que a lei indica para a aplicação da Lei Maria da Penha. Um homem que sofre violência, isso é comum também, mas e se o homem for agredido por sua mulher dentro da casa dele? E aí, não acontece nada? Não vou aplicar a Lei Maria da Penha? Não tem o João da Penha? Como não tem o João da Penha? Onde Já é que ouvi está muito a isso. igualdade? Onde é que está a igualdade? Se o homem sofrer a violência, nós temos que entender que nenhuma forma de violência deve ser banalizado. Todas as formas de violência devem ser combatidas. Todas as formas de violência devem ser enfrentadas. Há uma legislação específica em relação às mulheres, nesse contexto doméstico e familiar, justamente pela questão da estatística, né, que aponta que o comum, não o normal, o comum é que mulheres sofram violência no contexto doméstico e familiar. A casa tem sido um lugar inseguro para muitas mulheres. Não é o comum pensarmos que o homem vai ficar preocupado de voltar para casa porque vai ser agredido por sua esposa quando chegar, ou porque ele não botou o jantar na hora que ele queria, que a mulher queria, ou porque não fez a comida que a mulher queria comer naquele momento. É o contrário que acontece, né? Essa relação, essa estatística é muito maior, muito mais intensa e cruel para as mulheres. Agora, se isso acontece com o homem, a lei ampara esse homem, sim, só que nós vamos aplicar a regra geral no campo do direito, né? Existe a previsão legal de crime, por exemplo, se um homem é agredido por sua esposa, lesão corporal, aplica-se o Código Penal, a regra geral, vai responder pelo crime de lesão corporal, né? E poderá vir a ser responsabilizado. Então, há uma legislação específica para idoso, para criança, para mulher, por conta das especificidades desses grupos que têm sido colocados em condição de vulnerabilidade social. Só a legislação específica quando a gente pensa que aquele grupo está em situação de vulnerabilidade. Eu também gostaria que nós tivéssemos uma legislação específica, como a Maria da Penha. Não precisaria se a gente tivesse uma sociedade onde existisse equidade de gênero e a violência não estivesse aí imperando nessas relações, né? Então, estaríamos diante de uma sociedade onde que nós teríamos como reflexo é que todas as pessoas estariam se respeitando e considerando, porque se eu te respeito e te considero, eu não pratico violência contra você. Nessas relações domésticas e familiares acontecem a violência porque eu não observo o outro como igual. Eu não respeito e não considero o outro. A relação não é de autonomia, a relação é de posse, de domínio, de controle. Por que a gente tem uma estatística muito maior, muito mais intensa de violência quando essa mulher tenta romper com esse relacionamento? Porque se apresenta ali a ideia de que eu já estou perdendo o controle, já estou perdendo o domínio. Então, eu tenho que reaver esse controle, esse domínio, essa posse do corpo, propriedade, domínio, por todos os meios. E o meio como os homens foram socializados, é resolver os seus problemas através da violência. Da agressão, né? O estímulo não é resolver o problema pelo diálogo. O estímulo é para resolver o problema empregando a violência. Então a gente aponta o dedo, primeira forma, né? Grita, aponta o dedo, impõe a vontade. A gente não é estimulado a dialogar. Então, os homens, sim, dentro desse processo de socialização, foram estimulados a resolver os seus problemas, os seus conflitos, dessa forma. E também foram socializados observando, enxergando. Isso está impregnado, internalizado, porque tem aí as influências culturais, históricas, exatamente, de que quando essa relação se estabelece entre homem e mulher,
essa relação tem se estabelecido com o homem se colocando como sujeito e a mulher sendo posta como objeto dessa relação, objeto de domínio, de controle, né? Então, nós nessa relação não temos duas pessoas no mesmo polo de equidade. Nós temos pessoas em polos distintos. O homem exercendo o domínio, o poder, o controle, a condição de sujeito, e a mulher estando na condição, sendo colocada na condição de objeto, de controle, de domínio. Por que a gente ouve tanto? Não, mas fez isso porque estava com ciúme. Então a gente legitima a conduta, né? Fez isso porque estava nervoso. Você não está nervoso e sai agredindo o homem, por exemplo. Ele não fica nervoso e agride o seu chefe, agride o colega, ele agride a mulher. Por que isso acontece? Porque ele acha que a mulher é própria. Tá travando de novo. Alcilene. Merecedor de igual Oi. respeito, consideração. Então a gente tem que. Travou um pouquinho aqui. Voltamos? Estão escutando, gente? Aqui ainda continua um pouquinho travado, viu? Uau! Então vamos aí. Talvez seja o sinal. Melhorou agora? Ainda não. Oi. Né? A tecnologia tem essas coisas, nos aproxima, mas também tem, com certeza. Pode criar essas dificuldades. A gente sabe que, de fato, a violência contra a mulher, ela tem, o índice é grande disso, e eu acredito que nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, com certeza, os crimes desse tipo devem ter aumentado, né? Porque a mulher, ela está isolada dentro do seu ambiente de casa, convivendo ali com o agressor, muitas vezes não encontra um meio para poder fazer uma denúncia, né? E essa relação ela só vai piorando, a situação dela dentro de casa vai se agravando. Então, assim, eu queria saber de você o seguinte, Alcilene, com relação a esse contexto, né, da pandemia, em que todas estão isoladas, né? Quais são os dados que a gente pode trazer com relação a isso? Porque a Secretaria de Segurança Pública, ela fala que, desde o início da pandemia, os quadros de violência contra a mulher reduziram. Por outro lado, a gente tem dados de atendimentos, de denúncias, que dizem que, de abril para cá, dizendo que aumentou em 54%. Então, esse conflito de dados aí não seria o caso de uma subnotificação? As mulheres não estão tendo acesso aos meios que se encontrava antes da pandemia para poder fazerem a denúncia? Não seria esse caso? Alcilene, você me ouve? Eu acho que não, né? Travou? Travou aí para vocês, gente? Travou aí? Estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem, né? Eu também estou te ouvindo. Sua imagem aqui não tá legal. Aqui tá cheio de pixels para mim. É só o de Alcilene ou o meu também tá assim? Ou Alcilene é o seu? Não quer mudar a sua internet aí não para o 3G? Você tá no Wi-Fi ou no 3G? Estou no Wi-Fi. Eu não te ouço bem. Tá ouvindo agora? Melhorou? Será? O áudio eu estou conseguindo. A imagem? A imagem que ainda não está muito boa. Mas você consegue me ouvir bem? Eu consigo te ver e ouvir. Bem,
Então, posso ir Pronto. falando. Se conseguem me ouvir, segura aí que eu vou falando. O áudio aqui, o pessoal está dizendo que o áudio tá legal, tá conseguindo ouvir, né? A imagem aqui de fato não está muito boa, mas estão te ouvindo bem. Então, Pronto, eu então só tá queria voltar. ótimo. Oi? Pode ficar. Então tá ótimo. Conseguem me ouvir, tá? Já é meio caminho andado. Com certeza. São coisas de tecnologia que acontecem com todo mundo. Isso é naturalíssimo. Mas vamos lá. Pode A repetir, minha por favor. questão é com relação a esse momento que a gente vive de pandemia. Como é que estão os dados referentes a isso? Porque os atendimentos de denúncias registram um aumento. De abril para cá foi 54% das denúncias de violência contra a mulher. Por outro lado, a Secretaria de Segurança Pública diz que os índices de violência contra a mulher diminuíram desde o início da pandemia. Algo que a gente sabe que não é a realidade. Então, assim, esse conflito de dados não seria subnotificação? Por conta do fato de não poderem sair de casa e não encontrar os meios para poder fazer as denúncias, não acaba que não chega até vocês, na verdade, não chega até a Secretaria de Segurança Pública esse fato. Queria que você explicasse melhor um pouquinho sobre isso, porque a gente tem dois dados que diferem muito. E a realidade, eu Perfeito. acredito que seja do aumento realmente da violência por estar ali no isolamento, convivendo com o seu agressor. É isso mesmo. Nós estamos em uma tendência de crescimento no que se refere às estatísticas relacionadas à violência contra as mulheres. Só para trazer um dado aqui, por exemplo, aqui na Bahia, em 2017, nós tivemos o registro de, isso aí pela Secretaria de Segurança Pública, nós tivemos o índice, melhor, a quantidade de 74 feminicídios. Em 2018, foram 76. Em 2019, 97. Imagino que pelos números que têm se apresentado agora, e neste contexto de pandemia, nós teremos números ainda piores relacionados, por exemplo, à situação mais gravosa, que é o feminicídio, este ano de 2020. Temos sim essa questão, né? O chamado 190, o registro de medidas protetivas, o acionamento do órgão especializado da Defensoria Pública ou do Ministério Público, os números reduziram. Mas isso é explicável. Em compensação, o Ligue 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, aumentou os chamados relacionados à violência contra as mulheres. Né? Como você trouxe aqui, na Bahia, esses dados são de aumento de 54% nessa fase de isolamento. E em todo o país, o índice é de 35%, ou seja, o índice da Bahia é superior à estatística nacional no que se refere ao chamado do Ligue 180. Bem, por que isso acontece? Qual a leitura que eu faço em relação a esses dados? De fato, imagine, nesse contexto de isolamento, gera uma dificuldade ainda maior para a mulher romper com esse ciclo de violência. Sair dessa situação de violência ficou ainda mais difícil. Se já era difícil, por todas as razões que nós já conhecemos e já dialogamos, né? Já é difícil por uma dependência emocional, já era difícil por uma dependência econômica, já era difícil pelo medo, já era difícil porque pela pressão social ou familiar de como romper com esse ciclo de violência e abandonar porque a leitura é essa, né? Como vai abandonar o seu marido? Como vai desfazer a sua família? Então, se já era difícil nesse contexto, antes da pandemia, com a pandemia nós temos um elemento a mais, que é o próprio isolamento. A dificuldade em acessar, que essa mulher sente, em acessar a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, né? Ela fica com, além dessas questões todas, desses medos e dos problemas que já tinha, ela ainda tem mais esse questionamento. Como eu vou sair de casa com ele aqui o tempo todo comigo? Que desculpa eu vou usar para sair de casa? Porque se eu tentar sair, eu vou ser agredida novamente. Primeiro problema. Outro problema. E o serviço público de transporte está funcionando?
Será que eu consigo pegar esse transporte? Outro problema. Se eu pegar esse transporte, será que eu não vou ser contaminada? Será que eu não vou estar mais exposta? São Porque aí tantos agora tem medos. dois problemas. Tem a violência e tem a questão da possibilidade de contágio, de ser infectada pelo Contaminada, né? vírus. Contaminada pelo vírus. Então, tem essa situação. Então, poxa, se eu sair de casa, eu vou estar mais exposta à contaminação do vírus. Então, ok. Então, a dificuldade de pegar um transporte público e esses questionamentos todos. Aí, muitas mulheres também questionam: será que a delegacia, o serviço está regular? Eu consigo registrar a ocorrência na delegacia? Já respondo: está. As delegacias estão operando, estão funcionando e estão atendendo, como os outros serviços relacionados ao enfrentamento à violência contra as mulheres. Eles estão atuando, operando. Alguns, de modo específico, por exemplo, como a Defensoria Pública e Ministério Público, têm atuado e têm disponibilizado telefone para atendimento pelo telefone, porque eles estão trabalhando em regime de home office, mas estão atuando, estão expedindo estão solicitando as medidas protetivas e estão atuando no enfrentamento, não deixaram de fazer o seu serviço específico relacionado ao enfrentamento à violência contra as mulheres. Então são muitos questionamentos. Como ela vai sair? Como ela vai pedir ajuda? Como é que vai fazer isso sem despertar ainda mais a fúria desse agressor que está ali o tempo todo? Porque uma coisa é ele, digamos, saiu para trabalhar e eu tenho um tempo para pensar sobre essa situação da violência e conseguir refletir as alternativas e adotar um posicionamento para romper com esse ciclo de violência. Outra coisa, ele está o tempo todo, não tem nem esse tempo de refletir sobre isso e nem essa condição, muitas vezes, para romper com esse ciclo de violência. Então, é uma dificuldade ainda maior, né? E aí vem essa situação também, né? Tá aí, mas aí nesse contexto, porque o ciclo de violência produz esses efeitos psíquicos também na mulher, né? Aí você tem uma situação de que ela está nessa relação abusiva, relação violenta, mas fica acreditando que vai mudar, fica acreditando que isso é por conta desse contexto, porque está todo mundo estressado, porque é assim mesmo, porque tem que suportar, porque tem que ter paciência, né? Porque eu tenho que entender essa situação, é atípica, é atípica e anormal, mas a violência não é normal. É atípica e anormal, mas a violência não pode ser aceita em nenhum contexto, nem antes do Covid, nem durante o Covid, nem pós-Covid. Então, violência, não há relação com violência. Simplesmente não existe relacionamento onde há violência. A violência rompe com o relacionamento. Porque só há relacionamento onde há respeito. E onde há respeito não há violência. Então a gente tem que compreender e fazer essas leituras bem específicas. Então, sim, a casa tem sido um lugar, já muito antes do Covid, perigoso para muitas mulheres. Tem sido um lugar de tormento para muitas mulheres. Não tem sido um lugar acolhedor, não tem sido um lugar de paz, não tem sido um lugar de tranquilidade para muitas mulheres. No país inteiro, aqui na Bahia também, tá? E nesse contexto de Covid, isso se intensificou, porque eu tenho que ficar neste ambiente o tempo todo, convivendo com aquela pessoa que pratica violência, convivendo com aquela pessoa que às vezes não levanta a mão fisicamente, mas toda hora me deprecia, me diminui, diz que eu não presto, que só fica comigo porque não tem jeito, que se eu sair desse relacionamento eu não vou conseguir outra pessoa, que só ele para me suportar, que só ele para me tolerar. Às vezes não levantou a mão, mas atingiu tão duramente o psicológico dessa mulher, que essa mulher pode ter reflexos psicológicos de depressão, de síndrome do pânico pelo decorrer da sua vida. Então a gente tem aí essa psicológica, na verdade, né? O tempo todo ali, ó, dizendo: quem é que te suporta? Você tá feia, você tá gorda, você não presta, só eu para te suportar. Antes até que você era melhorzinha, mas agora você é chata, você é insuportável. Não tem a ver com você. E eu só
digo essas coisas para você porque você me provoca, porque você pede. E ainda culpa, porque é também uma outra situação muito corriqueira nesses relacionamentos onde há violência. A culpa sempre é atribuída nesse contexto. O autor atribui a culpa, o agressor atribui a culpa à mulher, à vítima. Não, porque você me provocou, eu estava estressado, você falou no momento inoportuno, tal coisa, não era para ter dito isso. Então, ainda a culpa, a mulher começa a internalizar que a culpa é dela. E não é. A culpa nunca é da vítima. A culpa é sempre daquele que praticou a violência. A culpa é sempre daquele que violou essa relação onde deveria imperar a equidade, o respeito e a consideração. Então, a culpa é sempre do autor da violência, nunca é de quem sofre a violência. Então, nada justifica a violência. Diga. Eu sei que você falou que os dados daqui da Bahia de aumento da violência superaram, inclusive, a média nacional. A que você atribui o fato da gente estar com índices tão altos assim? Aí eu suponho, são os homens que estão mais violentos, são os mecanismos de defesa da mulher que estão mais eficazes, ou são as mulheres que estão mais encorajadas a realizarem as denúncias? Por que esse aumento tão significativo? E ano após ano você me trouxe dados aqui também de que a violência contra a mulher ela só faz aumentar, ano após ano. Então, a que a gente atribui isso? E além dessa minha pergunta, tem uma outra aqui também de Aline, que ela fez assim. Ela falou o seguinte: é possível investir em abordagens que ajudem a prevenir e punir de modo mais incisivo os casos de violência doméstica no Brasil? Ótimo, então vou começar pela pergunta. A Lei Maria da Penha, como eu disse, é um instrumento muito importante que nós temos no enfrentamento à violência contra as mulheres, porque ela não trabalha apenas no campo punitivo, ela reforça muito o campo preventivo por meio da educação. Isso que nós estamos fazendo hoje, dialogando sobre violência, a gente já pode estar modificando relacionamentos, transformando e fazendo com que isso gere impacto positivo em diversos lugares, não é? E expurgando a violência dessas relações. Então, é positivo nós analisarmos a Lei Maria da Penha sobre o aspecto educacional. Então, nós temos sim que enfrentar as causas e, para isso, é fundamental pensarmos, por exemplo, no campo da educação. A gente tem que investir muito em educação. Falar de gênero. Hoje é uma coisa até complicada, porque alguns brincam que está difícil falar até de gênero alimentício. Mas é importante falar de gênero, sim, porque a gente tem que dialogar sobre equidade de gênero. Como é que as coisas vão mudar se a gente não olhar para o outro como igual? Então a gente tem que dialogar sobre isso, tem que dialogar sobre respeito e consideração, porque se eu invisto nisso, eu com certeza vou ter índices menores relacionados à violência. Não só trabalhar nos efeitos, sim. Praticou a violência tem que ser punido, tem que ser responsabilizado, porque não pode ser aceito em hipótese alguma a violência. Agora precisa a gente trabalhar antes, para que a violência nem aconteça. Trabalhar nas causas, para que eu nem tenha os efeitos. E isso eu só consigo perceber no campo da educação. Falando um pouquinho lá da Ronda, nós fazemos o acompanhamento de mulheres que têm medidas protetivas de urgência deferidas pelo Poder Judiciário. Então, nossa atuação é bem específica e especializada, né? Nós atuamos em uma parceria muito intensa com o Poder Judiciário, pois é ele que nos encaminha as medidas protetivas das situações mais gravosas para que nós possamos fazer o acompanhamento. Nós só fazemos o acompanhamento quando essa mulher aceita, tá? Então, ela diz assim, eu quero ser acompanhada porque nós respeitamos a autonomia dessa mulher.
Então, a partir do momento que ela aceita ser acompanhada por nós da Ronda, aí vem uma segunda etapa. Nós questionamos se ela quer ser acompanhada, receber as visitas na residência, no local de trabalho ou em outro local que ela indicar. E ela vai indicar o melhor turno, o melhor momento para receber essa visita e o melhor lugar. Então, isso é importante por quê? Porque é um serviço que nós personalizamos. Né? Nós acolhemos, qualquer um pode atender, mas violência contra a mulher, a gente, enfim, não só violência contra a mulher, é importante que qualquer agente público internalize que qualquer um pode acolher, pode atender, mas acolher, eu penso que só os melhores, e para isso a gente tem que ter qualificação, para isso a gente tem que escutar efetivamente o que essa pessoa está falando, qual a necessidade, qual a demanda que ela está lhe trazendo para que você possa estabelecer as estratégias para enfrentar. Então, nós fazemos esse acolhimento, nós passamos a fazer as visitas para que essa mulher se sinta segura e retome a sua vida sem violência. E também isso serve para o agressor, porque ele sabe que se ele descumprir aquela medida protetiva de urgência, ele será preso, porque o crime de descumprimento, aliás, porque o descumprimento de medida protetiva é crime, está previsto na lei e ele pode vir a ser responsabilizado por mais uma coisa, além da violência, o próprio crime de descumprimento da medida protetiva. Então serve também para o agressor, restabelece aquele núcleo familiar, né? Porque imagina você conviver e habitar em uma residência, em um local onde a violência é o tempo todo, todo dia. Então é muito prejudicial, por exemplo, para os filhos. A gente já hoje nós já falamos que a violência não atinge indiretamente os filhos, atinge diretamente também os filhos. Eles são afetados e isso gera impactos para a vida adulta dessa criança, né? E gera impactos no campo psicológico, da socialização, e tem reflexos futuros na vida. Então, sim, os filhos são afetados, e é a leitura que eu faço também, não indiretamente, eles são afetados diretamente pela violência, são atingidos diretamente por essa violência. Então, atinge aquele núcleo familiar, porque ele se restabelece, e também serve para a comunidade, porque sabe, quando a nossa viatura passa padronizada, escrito Ronda Maria da Penha, o nosso efetivo também padronizado, as pessoas e alguém, o vizinho, que também pratica violência, pode, como a gente costuma dizer, no ditado popular, pode botar a barba de molho e ficar, tá ali na casa da vizinha, daqui a pouco pode estar na minha. Então gera um impacto que a gente nem consegue mensurar, que é um impacto na própria comunidade. Eu trouxe isso do que a Ronda Maria da Penha faz, porque é importante nós frisarmos que a gente tem esse acompanhamento direto para a situação de violência, mas nós investimos muito no campo preventivo. Nós temos projetos específicos, por exemplo, nós temos um projeto chamado Ronda para Homens, né? Onde dialogamos com homens, um dos nossos policiais, hoje o sargento de Jair, dialoga com outros homens, falando sobre relacionamento abusivo, violência contra as mulheres e sobre essa temática do enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, dialoga com esses homens, utilizamos esse projeto como estratégia para atingir esses homens e eles repensarem essa conduta, né? Então, nós temos projetos específicos para mulheres, para jovens e adolescentes, porque acreditamos que é importante trabalhar as causas para reduzir os efeitos. E como você agora respondendo a sua pergunta, eu acho que eu não respondi a sua pergunta, porque está crescendo, está acessando mais, eu acho que é tudo isso. Eu acredito, a leitura que eu faço é esse conjunto, né? Há uma divulgação maior sobre a situação da violência contra as mulheres. Nós temos uma rede que tem se estruturado mais, o que favorece a esse acesso e faz com que a subnotificação venha a reduzir. E há também um conhecimento maior, né, sobre
sobre a questão da violência, sobre os direitos, sobre... Quando a gente dialoga sobre isso, a mulher começa a refletir e perceber, não é esse tipo de relacionamento que eu quero, não é isso que é bom para minha existência, para minha vida, não é isso que eu quero. Então, isso também auxilia. Então, eu acredito, sim, que é a rede que está mais estruturada, né, tem se estruturado ao longo do tempo, a divulgação e também há um aumento, sim, porque quando é a leitura que eu faço, quando há essa tentativa de rompimento, de perda de Alcilene, deixa eu privilégio, só te interromper um pouquinho. Nossa live vai cair e aí vamos voltar numa outra. Você tem essa disponibilidade? tem sim. Posso voltar. Pronto, eu vou encerrar essa logo aqui que ela já vai cair. Aí quem estiver acompanhando, volta também para ouvir as demais explicações sobre o tema. Voltamos já.